E Sayonara, o filho está melhor? Depois eu converso com você sobre isso. Vamos lá, estamos gravando. Ó, então, hoje nós vamos falar sobre um texto que, assim, eu acho que é muito... Aliás, eu ia falar sobre um versículo, mas o texto inteiro, ele é tão importante, ele é tão bem atual, que eu resolvi a gente comentar ele inteiro, que é João 6. Nós já estudamos, quem já estudou com a gente, o Evangelho de João, né? As cartas de João. João 6, ele conta um fato, um momento da vida de Jesus com os discípulos, e que ele começa falando o seguinte, no versículo 26, olha o que ele fala. Para quem diz que quem segue Jesus tem que ser tudo idiota, ouvir tudo de qualquer um, porque tem que ser manso e pé, o próprio Jesus aqui está falando que a coisa não é bem assim, olha só. João 6, 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quer dizer, ele mesmo está dando dura. Vocês vêm atrás de mim? É porque eu matei a fome de vocês. Vocês só vão atrás de comida. Quer dizer, deu uma dura nos caras, tá? E ele está falando para os discípulos e os apóstolos, está todo mundo lá na turma, certo? Então, esse bate-papo aqui é muito legal, porque ele fala, vocês vêm atrás de mim é por causa do milagre, por causa da fome. Não é por quem eu sou, não é por nada. E hoje em dia, muitas pessoas vão atrás de Jesus, vão atrás das igrejas, vão atrás procurar uma fé. Por quê? Só quando quando está com fome. Aí, quando passa a fome, vira as costas e fala, essa sua palavra é muito dura. Não é isso que acontece? Então, o que acontece? Aí, ele vai falando, trabalhar e não pela comida, que você tem que ter outros valores do que matar a fome. E aí, os caras pegam e falam assim, mas, Senhor, e o que a gente pode fazer para realizar as obras de Deus? Não, Jesus, acho que ele estava surtado. Acho que esse dia, essa turma tirou ele do sério, porque ele estava falando, o povo não entendia nada. O que fazemos para fazer a sua obra? Aí ele pegou e falou assim, olha aqui, ela está no 29. Creia naquele que foi enviado. Quem é que foi enviado? Ele. Então, é assim, em vez de você ficar fazendo obra para ter a salvação, creia em Jesus. É isso que ele está falando. Creia naquele que foi enviado. Aí continua o bate-papo. Mas então, quais os sinais que você faz? Porque o pão do deserto, do maná, foi Moisés que deu. Meu, Jesus, eu acho barato, gente. Leia esse texto, tá? Em João 6. E aí Jesus fala, hello, não foi Moisés. Não foi Moisés, foi o Pai do céu que deu o maná para vocês, né? Aí, o turma lá, então, dá esse pão pra gente. Aí Jesus falou aqui, ó, eu sou o pão. Sou eu, porque Jesus já estava falando numa esfera mais profunda, né? Eu sou o pão da vida. Vocês que não creem. Eu estou aqui, tá? Então, aí ele fala, todo aquele, tá? Que vê a Jesus, né? Jesus jamais vai lançar ninguém fora. Então, aquele que vem até Jesus, ele não lança fora. Então, ele está falando assim, esquece de sinais, esquece as coisas, ou escute a minha palavra, né? Porque ele é o único intercessor, ele é o único caminho. E ele estava assim, a ponto, ele estava no limite. E aí o povo fala assim, mas e aí? Então, o que a gente vai fazer? Para todo aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Isso você vai entender melhor essa expressão quando você vê o estudo do Apocalipse, quando nós vamos falar sobre arrebatamento, tá? O arrebatamento, os mortos, tá? Jesus fala, ele vai falar isso lá em Mateus 24, mas vocês vão ver isso no estudo do Apocalipse, tem lá. Então, ele fala, todo aquele que crer, eu ressuscitarei, tá? Aí vem assim, aí o povo, quem que ele pensa... Eu estou resumindo a conversa aqui, tá? Quem ele pensa que ele é, que ele está falando, que ele vai ressuscitar, que é ele que dá o pão e não sei o quê. Aí Jesus de novo fala, e quem crê em mim, eu sou o caminho. Quem crê em mim vai receber a vida eterna. Aí os discípulos pegaram, aí são os discípulos, não é o povão. Ai, Senhor, desculpa aí, mas é muito duro esse seu discurso. Não dá para a gente escutar. Quem pode ouvir? Gente, Jesus estava falando o quê?
ele estava falando o resumo do evangelho. Ele não estava falando o evangelho da maciota, ele estava falando o evangelho do compromisso. Ele estava falando, não era o evangelho tão simples, que era só você fazer boa ação e que você vai conquistar o céu pelas suas mãos. Ele está falando que a salvação conquista através dele. E aí os discípulos resolvem achar que a conversa dele está meio difícil. Gente, quantas vezes nós ouvimos que as igrejas as igrejas que para se encher tem que falar aquilo que o povo quer escutar. E quando você fala o evangelho do confronto, as pessoas não gostam e não vão mais. Peraí. Aí já faziam isso com Jesus, tá? Agora, se nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando para a santidade, isso quer dizer que nós temos muito o que aprender. E se nós temos muito o que aprender, você não vai. É porque cada vez que você ouve uma palavra, você tem que ser confrontado em alguma coisa. Aí você pega e fala: não gostei dessa palavra, é muito dura, eu vou me embora. Isso é uma atitude de um adulto? Isso é uma atitude de uma pessoa que está querendo transformar? Não, quando houve alguma coisa que não quer, faz birrinha, bate o pezinho. Então, nós vemos isso. Ai, mas isso era lá nos discípulos, que nada, a gente ouve isso aqui hoje. Aí eu não gosto de ouvir a palavra do fulano, porque o fulano só dá dura na gente. Vai ver que é o Espírito Santo que está dando duro. Você precisa mudar seus conceitos. E você não quer escutar. Porque é muito fácil eu pegar e usar só o evangelho da graça e dizer para você que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, fica tranquilo, porque Jesus morreu por todos os seus pecados e está tudo certo. Pode fazer o que você quiser e está tudo certo. Não é isso, não. Você pode vir do jeito que está, mas você tem que começar no processo de santificação, tá? Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Isso está escrito lá. Então, o que acontece? Jesus pegou, quando ele começa a falar, as pessoas, esse evangelho é muito difícil, ninguém pode ouvir, tá? Então, Jesus fala, por acaso isso é difícil? Vocês estão falando que eu dizendo só que vocês têm que me seguir, isso é difícil? Muitos abandonaram. Gente, quantas vezes as pessoas saem fora porque não gostam? Até aqui, gente, até no nosso grupo, que é um grupo pequeno, já teve gente que saiu fora porque diz que a palavra é muito pesada. Tá? E eu acho até que a gente é light aqui no negócio. Então, o que acontece? Não, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir só que eu estou bem, que eu posso vir de qualquer jeito, eu quero ouvir só isso. E se eu ouço outra coisa, eu desligo e vou embora? Então, isso quer dizer, é uma falta de submissão, uma falta de sujeição, uma falta de coragem. Porque mudar de comportamento é só para corajoso. Covarde fica na zona de conforto, sentado nos seus próprios delitos. Ai, que chique, né? Sentado nos próprios delitos. Gostei. Ficou até poético isso, tá? Então, eu quero falar isso para vocês. Se a palavra de Deus, eu não estou falando o que eu estou falando, o que pastor A, pastor B, pastor C está falando, não. O que eu estou falando é o seguinte, se a palavra de Deus, você sabe, você está lendo e ela te confronta, então entenda que você tem que mudar. Entenda e seja maduro para isso. Nem que você não consiga mudar de imediato, comece o processo. Não, eu estou que nem aquela música da Fernanda Brum, que ela fala, eu sou um santo lutando contra o pecado. Então é assim, nós estamos nos melhorando dia a dia. Nós estamos trabalhando em cima disso. Agora, quando vem alguém e fala uma coisa que você não gosta, você pega, vira as costas. Agora acabou meu tempo aqui. Eu vou para outro porque eu não gostei do que. Vou servir a Deus na minha casa mesmo, porque na minha casa eu só vejo aquilo que eu, sabe, aquilo que me dá conforto, aquilo que me dá prazer. Vamos crescer, gente. A gente não está falando com criança. Até criancinha a gente dá uns tapas na bunda de vez em quando. Tá? Para fazer a coisa certa? Então, o que acontece? Muito mimimi, sabe? Hoje em dia, nós vemos isso na sociedade, não pode falar, tudo é bullying. Tudo é bullying. Não pode falar que o fulano é preto, não pode falar que o fulano é japa. Eu cansei de ser chamada na escola de alemãzinha batata, come queijo com barata, bicho de goiaba, cotonete de orelhão, tá? Espanador de lua, e nem por isso eu catei arma e fui matar coleguinha na escola. Tá? Agora está uma geração que você não pode falar. Eu vi um post, fizeram um post aí do Dia da Mulher, que vai ser amanhã, e fizeram um post falando, nossa, nós feministas, o que você está falando? Quem escolhe a mulher é o homem, que coisa machista. Gente, esse mundo está muito chato. Aí você fala, hoje em dia? Não, lá naquela época também. Então, quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você se revolta. Não é melhor parar para pensar, puxa, será que é verdade? Será que eu preciso mexer nisso mesmo?
Sabe? Não estou dizendo para você ser imã de culpa, não. Mas quando você é confrontado com alguma coisa, pare e pensa, vai lá para o seu espelho, olha lá e fala assim, será que eu preciso mexer nisso? Sabe? A atitude de Davi um dia falou, Senhor, me mostra os meus pecados que são ocultos. Quem tem coragem para fazer isso? Eu já fiz isso e doeu pra caramba. E eu glorifico a Deus porque Ele me botou na minha cara. Um pecado que eu tinha, eu não sabia. Uma coisa que eu tinha feito sem saber e tinha magoado um irmão, tá? E, no entanto, pedir para Deus te mostrar, que nem Davi fala, me mostra as minhas falhas, os meus pecados que são ocultos, você tá disposto, me mostrem que eu tô errando porque eu quero mudar. Agora não. Ai, mestre, essa palavra é muito dura, não dá para ouvir isso. Então eu vou para a igreja do lado, eu vou buscar só o pastor fulano, o padre fulano, o não sei quem, o fulano, que só fala coisa boa para eu me sentir confortável. Então, continue confortável, tá? Mas você não está caminhando para a santidade. Ou você já acha que você é 100% perfeito? Então, a gente acha que isso acontece hoje em dia, já acontecia na época de Jesus. E sabe o que Jesus falou? Quando o povo disse que queria ir embora, sabe o que ele falou? Virou para os discípulos, para os 12, falou, vocês também querem ir? Pode ir. Ele não ficou implorando, não, fica aqui que eu vou mudar a conversinha para ficar com você. Não, porque a Bíblia diz isso, mas já que você não gosta, então eu não vou falar isso, porque isso vai te ferir. Então, eu vou falar uma outra coisa. Jesus falou isso? Falou, não. A verdade é A mais B. Não tá bom? Vai embora que eu começo tudo de novo. Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu falo para mim também. Qual é aquilo que Deus está mostrando na minha cara e que eu estou relutando em mudar? Porque a sociedade, porque o meu modo de ver politicamente correto, acho que é certo, e de repente a Bíblia diz que é o errado, então eu deixo passar de lado, então não vou mais escutar mensagem, eu não vou ler mais a Bíblia, eu vou rasgar umas páginas da Bíblia e jogar fora, porque isso eu não gosto. Então, escreva uma Bíblia para você. Faça uma Bíblia de acordo com a sua comodidade, com o seu conforto, tá? Então, é muito difícil. É muito difícil, é só para corajoso, para ter a humildade de falar, ok, o que é que eu estou errado? O que eu preciso crescer? Então, eu digo que toda vez que você abrir a Bíblia e você não for confrontado, você não leu de verdade. Você leu como ler um gibi. Então, entrar num culto, assistir uma mensagem, ouvir uma mensagem, ler um trecho da palavra, se você não for confrontado com alguma coisa, tem alguma coisa errada com você, porque Deus fala, diz que a Bíblia é eficaz, a palavra é viva e ela vai agir. Então, Jesus virou para os discípulos, muitos foram embora, e ele falou assim, e aí, vocês querem ir também? Pode ir, porque eu começo tudo de novo. E aí, um grupo foi embora. Mas aí, o que me encanta nesse texto é a resposta de Pedro, que Jesus pegou e falou assim, você quer ir embora? Vocês querem ir embora? Tudo. E Pedro virou e falou assim, Senhor, está lá no versículo 68, para onde iremos? Para onde iremos? Porque tu tens a palavra da vida eterna. Então, eu quero deixar claro que hoje, essa mensagem para todas nós, que existem dois grupos de pessoas. Aqueles que ouvem, acham duro demais e sai fora porque não suporta ouvir, e aqueles que reconhecem que tudo que vem da boca de Jesus é a palavra da vida eterna. Então, não importa, não vê uma outra opção. Não vê uma outra opção. Então, Pedro falou, para onde iremos? Se somente tu tens a palavra da vida eterna. Que grupo que nós estamos? Que grupo que eu estou? Que grupo que vocês estão? Que grupo que nós já fizemos parte agora, nós já estamos, né? Mudamos de time. Aonde nós estamos? No grupo que só quer ouvir o evangelho do conforto ou o grupo que está disposto a ouvir o evangelho do confronto? Aqui é Jesus que está falando. Se você reconhecer que só Jesus tem a palavra da vida eterna, ele pode falar o que for que você vai aceitar. Mesmo que você não consiga transformar o seu comportamento de imediato, mas você sabe que ele está certo. Você é submisso à autoridade, porque você sabe que ele não vai dar nenhum mandamento que seja para te prejudicar ou para prejudicar alguém. Isso que nós temos que ter em mente, na nossa mente, no nosso coração. Tudo que vier da palavra do Senhor são palavras de vida eterna. Então, eu só quero deixar com vocês hoje esse desafio, essa pergunta. Qual time você está?
O time que está achando que a palavra é muito dura e que, primeiro, não, vamos lá desde o comecinho, né? O time que está procurando Jesus só apenas porque ele dá o pão, né? Que isso aí ele fala exatamente depois da multiplicação dos pães, tá? Então, o povo que comeu, ou você está indo atrás de Jesus pelos seus ensinos, pelos milagres, pelos ensinos, e esse ensino dele, quando bate de frente com as suas crenças, você vira as costas e vai embora? Ou você é aquele que escuta e fala, eu vou continuar porque eu estou atrás da palavra de vida eterna. E a vida eterna começou no dia que você se converteu, no dia que você convidou Jesus para entrar na sua vida. Aí que começou a sua vida eterna, não vai ser quando você morrer. A vida eterna começou lá, então nós já estamos vivendo a vida eterna com Jesus, independente se você gosta do mandamento ou não, independente se o mandamento que ele dá vai contra o politicamente correto da sociedade. Se você reconhece a Bíblia como o manual do fabricante, não faça uma seleção, não faça o quinto evangelho, separando só aquilo que te agrada. Separe aquilo que realmente é a palavra do Senhor, que ela não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Então, eu desafio você a ter a coragem de reconhecer, assim como Pedro, eu não tenho outro lugar para ir, porque a palavra da vida eterna vem só do Senhor. E ele fala, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Ele chegou a essa conclusão porque caminhou com Jesus. Então ele sabia quem era Jesus e a credibilidade da sua palavra que não falhou nunca. Então, se você caminhar com Jesus, você vai saber que ele não muda, a sua palavra não muda. O que era, é e há de ser. O que ele fala é sim, sim, e o que ele fala é não, não. Mas tudo isso é para o meu bem. Então, vamos tomar uma posição de corajosos e ter coragem de falar para Jesus: para onde irei? Não existe outro lugar que me cabe. O meu lugar é só, mesmo que eu seja imperfeito, o único lugar que me cabe é embaixo da tua palavra e da tua proteção. E é isso que eu quero deixar com vocês hoje, que é uma palavra assim que me impactou e eu acho que tem que impactar a nossa semana também. Tire essa semana para saber qual é o discurso de Jesus que está te magoando. Qual é o discurso de Jesus que você não está aceitando? Será que qual é a palavra de Deus, a palavra que está na Bíblia, que está te confrontando hoje? Você está disposto a mudar? Você acha que você pode mudar porque é Jesus que está falando, porque é a Bíblia que está falando? Ou você está a fim de sentar em cima e deixar passar, tá? Parece duro, parece meio óbvio, mas as coisas são muito sutis. Existem muitas coisas na nossa vida que são sutis. E são coisas que você nem comenta com ninguém, são os seus pensamentos mais profundos. Então, pensa bem se você não está sendo confrontado. Você pode mudar de decisão, você pode fazer parte do grupo que foi embora. A sua palavra é muito dura, isso aí não serve para mim. Ou você pode fazer parte do time que fala assim, Senhor, me repreende, me educa, mas a tua mão ainda é a melhor. Vamos nos lembrar que quando Davi pecou lá com a Batseba, né? E o profeta foi lá e falou assim, aí ó, você tem 3 coisas para escolher, cair na mão dos fulano, do ciclano, não sei o quê, ou cair nas mãos do Senhor. Ele falou, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Deus é meu pai e ele, mesmo que ele me castigue, ele vai me castigar com amor. Então, essa é uma atitude de coragem, é uma atitude de coragem. Por isso que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, tá bom? Que nós sejamos pessoas, mulheres, nessa Semana da Mulher, né? Que amanhã a gente comemora o dia de todas nós poderosas. É muito engraçado, né? Um dia, né? Sendo que nós brilhamos em nossos ambientes, nos nossos lares, nas nossas famílias, nós brilhamos o ano inteiro. Então, que nós continuemos assim, tendo essa coragem de saber, eu sou a filha amada. Deus tem um projeto para mim. E se por acaso eu tenho que mudar, é para eu ser melhor ainda. E eu estou no processo. Estou caminhando, caminhando, caminhando. Amém?